Lucas, capítulo 1, vamos ler do verso 26 ao verso 38. A palavra do Senhor diz assim: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Pai, nós queremos te dar graça. Estamos diante da tua palavra e vamos meditar nela. Então nós queremos pedir, Pai, a ajuda do Espírito Santo. A palavra é tua, a igreja é tua, Pai. Então que o Senhor possa falar conosco, nos trazendo o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, glorificando e exaltando a Deus. Aleluia. Um ponto que já pode se observar é que Maria era crente, né? Maria era crente. Você imagina hoje o anjo chegar para uma virgem e falar um negócio desse? Ela vai falar: Você está doido, peão. Ficou doidinho da cabeça. Aleluia. Mas crente é diferente, né? Crente sabe quando vem do céu. Aleluia, glória a Deus. Amados, nesse dia de Natal eu quero trazer uma reflexão com os irmãos a respeito do nascimento do Senhor Jesus, né? Nós podemos observar, e eu comentei isso ontem em casa, que algumas pessoas não concordam, algumas igrejas não têm o costume de comemorar essa data, Natal, principalmente no dia 25, por algumas razões, né? Nós respeitamos a ideia, a opinião, o entendimento que se tem, mas para nós entendemos que ele nasceu. E se nós não temos a data exata do nascimento dele, por que não comemorar no dia 25 de dezembro? Por
que não comemorar o nascimento dele todos os dias? Então eu não vejo nenhum tipo de problema em no dia 25 de dezembro nós nos alegrarmos pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas vão dizer, mas isso aí, essa data foi colocada junto a um culto pagão da antiguidade, onde se cultuava ao Deus Sol. Eu não sei o que eles cultuavam lá. E hoje não existe mais esse culto. Mas nós cultuamos o nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, para nós, a data de 25 de dezembro, nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que A ou o que B está comemorando, para nós, Ele nasceu. E se não temos uma data exata, por que não comemorar no dia 25 de dezembro? Eu estava ouvindo um pastor, e ele trazendo algumas curiosidades. Eu achei interessante, e eu quero deixar com os irmãos. Ele comentando a respeito dos evangelhos, do porquê que só 2 evangelhos falam do nascimento de Jesus, e 2 não. Nós sabemos que os evangelhos, eles foram direcionados. E uma observação que o pastor colocava é que Mateus fala do nascimento de Jesus, porque Mateus, ele apresenta o Senhor Jesus como rei. E quando ele apresenta Jesus como rei, ele vai falar da genealogia de Jesus, porque um rei, ele precisa ter genealogia. Marcos já não fala do nascimento de Jesus. E Marcos já não fala do nascimento de Jesus, porque Marcos, ele apresenta a pessoa de Jesus como servo. E o servo não tem genealogia. O servo, ele é simplesmente para servir. Lucas, que é o texto que nós lemos, apresenta Jesus como apresenta também o nascimento de Jesus. E ele vai apresentar o nascimento de Jesus porque ele apresenta Jesus como homem. E quando nós vamos para João não fala do nascimento de Jesus porque ele apresenta Jesus como o Jesus divino, como o Jesus Deus, e Deus não tem genealogia. Amém? Glória a Deus, mas vamos voltar para cá. Eu trouxe isso para os irmãos que eu achei interessante. Aleluia, é muito bom poder estudar e aprender da palavra de Deus, né? Por mais que a gente leia, né? Eu acho que a parte da Bíblia que a gente mais lê são os 4 evangelhos, né? E sempre a gente vai encontrar coisas novas ou alguém trazendo coisas novas para o nosso entendimento. Aleluia. Amados, Deus, eu estava meditando a respeito do Natal, e eu pensando comigo, Deus, ele criou o homem para relacionamento. Quando Deus criou Adão, ele criou o homem com a intenção de relacionamento entre esse homem e Deus. Mas o homem, ele pecou, e o pecado então afastou esse homem de Deus. O inimigo conseguiu se aproximar do homem e fazer com que esse homem se afastasse da presença de Deus, induziu o homem ao erro, e o erro então ausentou o homem, tirou o homem da presença de Deus. E por esse motivo, então, nós podemos observar que lá no início da criação, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus, ele vai fazer uma promessa. E a promessa é: e porei inimizade, isso aqui é Deus dizendo à serpente,
E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e as suas, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então lá no Gênesis, Deus faz a promessa do nascimento do Senhor Jesus. Ele já anuncia esse que haveria de nascer e pisaria então a cabeça da serpente. Então, nós podemos observar que o Natal ele é um projeto e ele foi elaborado por Deus. Ele foi elaborado por Deus lá no início. Deus chega para a serpente e diz: olha, você pode até corromper o homem. Você pode enganar o homem. Você pode levar o homem a cair. Mas vai nascer um. E esse será capaz de pagar o preço por o pecado desse homem. E resgatar ele e dar direito de escolha a ele de escolher ou não o céu. Então nós vamos ver em todo o Velho Testamento o inimigo tentando o povo de Deus, o povo caindo, levanta, cai, levanta, cai. E nós vamos chegar então lá no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E eu quero meditar um pouquinho sobre esse livro de Malaquias. O seu nome significa mensageiro de Deus. E a mensagem de Malaquias, como é o último livro do Velho Testamento, ela vem com um tom de sentença de Deus para o povo de Israel. Porque o povo havia se corrompido de tal forma que o pecado havia se generalizado. Ao longo da mensagem, pode-se observar que, mais uma vez, o povo abandonou o amor de Deus e voltou às práticas pagãs e colocou a adoração e o culto a Deus em último lugar. Deus ficou em último lugar. E quando nós olhamos para Malaquias, nós vamos ver que o pecado, ele não atingiu somente o povo, ele atingiu a liderança. Ele atingiu o sacerdócio. O próprio sacerdote zombava de Deus, zombava do culto, dizendo: o Senhor não nos vê, o Senhor não está nos vendo. Mas para entendermos, nós temos que voltar um pouquinho na história. E em 538, 539 a.C., Ciro publicou um decreto permitindo os judeus voltarem a Jerusalém para reconstruir o templo. Vocês lembram que antes disso, o povo estava no cativeiro. E aqui Ciro então libera para que eles voltem para reconstruir aquilo que Nabucodonosor havia destruído. E nesse período, então, levanta-se Ageu, Esdra e Zacarias. E cerca de 50 mil aceitou o desafio de voltar. Alguns anos se passaram, então, e eles levantam Neemias como governador, como líder. Mas com o passar do tempo, o próprio Neemias passa a observar que já no seu tempo, ou no tempo do seu governo, da sua liderança, as coisas começaram a ficar um tanto estranhas. Lá já com Neemias, o povo acabou de voltar. Irmão Fabrício, acabou de voltar de um cativeiro. E alguns anos depois, eles já começaram a reclamar, a questionar. O povo que era cativo e que sofria em terra estranha como escravo,
e que recebeu o favor e a misericórdia de Deus, pôde voltar, agora começa a reclamar e blasfemar do Senhor em sua própria terra. E é possível que o profeta Malaquias tenha sido chamado nesse tempo para expor o pecado do povo, repreendê-los e fazê-los a voltar à adoração ao Senhor. Podemos identificar que nesse tempo foi um dos piores declínios espiritual da história de Israel, de grande frieza espiritual e de grande cinismo do povo. O povo mais uma vez abandonou o Senhor, o pecado é generalizado na nação de Israel e Deus fica em silêncio então por um período de 400 anos. Aqui Deus se cala. E por um período de 400 anos, Deus não se comunica com a raça humana, irmão Fabrício. 400 anos. Até que um dia, na história, chega o momento do cumprimento da profecia, ou da promessa de Gênesis 3,15. E a Bíblia vai dizer, o texto que nós lemos, que o Senhor enviou um anjo, Gabriel, para visitar uma jovem por nome Maria, em uma cidade chamada Nazaré. Quando eu medito na infância de Jesus, o meu coração se alegra demais. Eu tenho um louvor, existe um louvor do Gerson Rufino, que ele fala do Simeão, que apresentou Jesus. E toda vez que eu ouço aquele louvor, eu choro. Porque eu me coloco no lugar do Simeão. Você imagina você sendo um sacerdote a qual Deus fez a promessa de que ele não morreria sem antes ver o Salvador. E a Bíblia vai dizer que ele já estava velhinho, capengando, irmão Tiago. Mas ele sabia que Deus tinha feito a promessa dele e que a promessa ia se cumprir. E a Bíblia diz que um dia ele, impulsionado pelo Espírito, ele foi para o templo para servir. E quando ele estava no templo servindo, entra um casal com uma criança nos braços. E essa criança era Jesus. Simeão pôde pegar ele nos braços, pôde apresentar ele ao Senhor. Então, quando eu olho para essas pessoas que tiveram contato com ele, o meu coração se alegra. Eu falo, como eu queria estar lá. Como eu queria fazer parte disso. Mas nós não estivemos lá, mas nós hoje estamos aqui. E a palavra de Deus nos garante que Ele está conosco. Quando Ele foi ao céu, Ele diz, olha, eu vou enviar o Consolador. E Ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! O nascimento de Jesus foi o acontecimento mais extraordinário da história. Ele foi um projeto de Deus lá na eternidade. O Natal fala da encarnação do Verbo eterno, pessoal e divino. O Natal anuncia que o Criador do universo entrou na história e vestiu pele humana. O Natal fala desse glorioso mistério que a mente mais brilhante não pode alcançar. Deus se fez homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se fez servo. O termos o que é eterno fazendo parte do nosso tempo. Nós temos o que é eterno fazendo parte do nosso tempo. Dá para entender isso? Algo que é eterno. Deus, ele desconhece o nosso tempo, irmão Tiago.
Deus desconhece o nosso tempo. Mas Ele veio e se colocou dentro dele. O infinito nasceu de uma virgem. Aquele que nem o céu dos céus pôde contê-lo, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. O Natal traz à luz esse mistério dos mistérios. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se e tornou-se homem sem deixar de ser Deus. Mesmo assumindo um corpo humano, nele residiu toda a plenitude da divindade. Ele veio para nos revelar Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele está todo o resplendor da glória divina. E aquele povo o conheceu quando criança. Ele cresceu com eles, mas eles os crucificaram. Não conseguiram ver isso nele. Natal é a sublime mensagem de que Deus enviou o seu Filho unigênito e o Filho voluntariamente veio no poder do Espírito Santo para dar sua vida em resgate do seu povo. Jesus não nasceu num palácio cercado de glória e poder, mas numa estrebaria humilde, pois entrou no mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio para estabelecer seu reino de graça em nossos corações e preparar-nos para o seu reino de glória. Jesus veio nos oferecer o presente da salvação. Quando Deus desceu até nós, os anjos celebraram no céu e os homens se alegraram na terra. O Natal precisa ser celebrado, pois é uma boa notícia de grande alegria. O Salvador do mundo, o Messias esperado, e é o Senhor que veio até nós como nosso Redentor. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a ligação do homem a Deus, novamente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e só em seu nome há salvação. Por meio dele temos livre acesso à graça e exultamos na esperança da glória. Precisamos entender que é tempo de devolvermos o Natal ao seu verdadeiro dono. Eu estava comentando ontem em casa com o irmão Fabrício. E há mais de mês a gente está observando que está passando filmes de Natal. E eu dizia para o Fabrício ontem, em nenhum dos filmes, e olha que a gente viu muitos, foi citado o nome de Jesus. Em nenhum dos filmes que nós assistimos a respeito do Natal é mencionado o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Se você observar lá fora, as pessoas estão comemorando, mas observa quantas vezes você ouviu alguém citar o nascimento de Jesus. Precisamos resgatar isso, trazer isso de volta e devolver isso ao seu dono. Se é Natal, se é o nascimento de Jesus, temos que devolver isso a Ele. Ele é o aniversariante. É tempo de celebrarmos Cristo e não a nós mesmos. É tempo de nos prostrarmos diante dele para adorá-lo como o fizeram os magos do Oriente e não fazermos festa para nós mesmos. As pessoas fazem festa, mas esquecem de mencionar ele. Imagina fazer uma festa para você, irmão Fabrício, e não falar do seu aniversário. Mas vai lá na sua casa, mas come,
nós festeja, nós se alegra, mas em nenhum momento é mencionado o seu nome. Você fica à esquerda, você fica esquecido. É o que se faz com Jesus hoje. Ele deveria receber o nome de Jesus, pois ele salvaria o seu povo de seus pecados. José, cumprindo a ordem do imperador, precisa então sair de Nazaré rumo a Belém. Quando José e Maria chegaram a Belém, não havia lugar para eles nas estalagens. Estavam todas ocupadas, indisponíveis. Maria agora em trabalho de parto, mas não tem um lugar para Jesus nascer. O casal não teve outra opção senão ir para um estábulo, lugar onde os animais se alimentam e eram recolhidos do frio da noite. O Filho de Deus não encontrou lugar para nascer entre os homens e foi nascer entre os animais. Em uma estrebaria, irmão Tiago. Em um curral. As estalagens e os hotéis estavam lotados. E não tinha espaço para ele. E eu acredito que não teve como eles não notarem que Maria estava grávida. Talvez até foi anunciado a eles de que ela estava para entrar em trabalho de parto. Mas não arrumaram lugar para eles. Eles teve que ir para o estábulo. E lá no estábulo, Jesus nasceu. Uma vez que era o Cordeiro de Deus, Jesus nasceu numa estrebaria, foi enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Manjedoura é um nome bonito, né? Para nós mineiros é coxo. É o coxo, onde os animais se alimentam. Foi a manjedoura que Jesus foi colocado. Mais de 2000 anos já se passaram. E ainda hoje as cidades, os campos, os homens estão ocupados demais para receber Jesus. Não há espaço nem lugar para Jesus nos corações das pessoas. As pessoas estão sempre agitadas, correndo de um lado para o outro, preocupadas, aflitas com os problemas da vida. E não tem tempo para Jesus. Não tem espaço para Ele. E Ele continua sendo esquecido. Nós estamos no mês de dezembro, o Natal chegou. Um tempo especial para lembrar do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, no dia de hoje, para muitas pessoas, falar do Natal é sinônimo de roupa nova. Árvore de Natal, Papai Noel, presentes, luzes, decorações, compras e muitas outras coisas que a sociedade de consumo tem nos imposto, tirando assim a verdadeira razão desta data, que é que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre os homens, morreu e ressuscitou para nos dar salvação. Natal é lembrar de que por amor o Pai Eterno deu seu Filho único para que Ele morresse em nosso lugar. Natal é saber que o milagre da salvação foi possível por meio de Jesus. O Natal é receber o presente da vida eterna, permitir que Jesus nasça em cada coração. Quando a Virgem Maria foi dar à luz, as Escrituras nos diz que não tinha lugar nas estalagens. Por esse motivo, Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, nasceu na estrebaria. Não tinha lugar para ele. Nos dias de hoje continua da mesma forma. Muitas pessoas preocupadas com tantas coisas. Com a decoração da casa, com os presentes que vão entregar. Mas infelizmente, ainda não tem lugar para Jesus nos corações. Muitas pessoas nem reconhecem
Muitos não acreditam. As ruas da cidade são enfeitadas. A cidade fica colorida, as lojas enfeitadas para atrair os consumidores. Enquanto isso, o verdadeiro aniversariante fica do lado. Não há lugar para ele nos corações. Vamos ficar de pé? O Papai Noel é o chamado São Nicolau. Ele foi um bispo, ele foi um homem piedoso. Ele foi um homem bom. No tempo dele. A história diz que ele era um bispo e que ele via as pessoas pobres que não tinham condições de ganhar presentes. E ele procurou as pessoas que faziam trabalhos com madeira e começou a confeccionar presente. E nesse dia ele saía e entregava esses presentes para as crianças pobres. Mas o Nicolau morreu. E eles santificaram ele, colocaram ele como Deus. Mas à frente a Coca-Cola pega ele e lança ele mundialmente. Faz a caricatura daquele velhinho barbudo, com a roupinha vermelha e um gorro na cabeça. E ali a Coca-Cola então, com aquela caricatura, lança o Papai Noel para o mundo. As pessoas esquecem do verdadeiro aniversariante que é Jesus e cultuam o Papai Noel. Mas se você perguntar para elas quem é Papai Noel, também elas não sabem. Esquece do aniversariante. Cultuam alguém que elas também desconhecem a sua história. O Natal deveria nos remeter a Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, mas não é o nome de Jesus que aparece nas ruas, nas lojas, nas músicas ou entre os homens. As prefeituras municipais gastam milhões de reais, de dólares, para iluminar as cidades, e é o clima de festa nesse tempo. As músicas enchem as praças, há uma agitação nas famílias, e a corrida para se montar a árvore, a busca intensa para comprar presente, a corrida para se colocar à mesa os alimentos mais saborosos. Amigos e parentes se reúnem, comem, bebem, festejam. Mas Jesus não é lembrado, o seu nome não é exaltado. Aquele que é o dono da festa nem sequer foi convidado. Esse é um arremendo do verdadeiro Natal. É o Natal sem Jesus. Precisamos devolver o Natal ao seu verdadeiro dono.